Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos continuar com o módulo 6, página 218, tá pessoal? Análise combinatória. Princípio de Dirichlet ou princípio das gavetas. Gente, esse teorema, que é o princípio das gavetas ou princípio da casa dos pombos, diz assim: queremos guardar M objetos em N gavetas. Se M é maior que N, então alguma gaveta terá que conter mais de um objeto. Ou seja, é claro, né? Se eu tenho mais objetos do que gavetas, com certeza uma gaveta terá mais que um objeto. Então, gente, aqui no princípio das gavetas, a gente sempre tem que pensar na pior possibilidade, tá certo? Então, vamos lá. Exemplo. ESPN 2017. Em uma classe há 25 alunos. Podemos afirmar com certeza que algum aluno faz aniversário em janeiro? Vai ter 25 alunos, isso não garante que os 25 podem ter nascido em maio. Tá. Em algum mês haverá 4 aniversários? O que acontece? Um ano tem 12 meses. O que seria a pior possibilidade? Vamos lá, vamos pensar assim. Os 12 primeiros, cada um nasce em um mês do ano. Então eu já consegui colocar 4, no caso, 12 pessoas nesses 12 meses. Da 13ª à 24ª, eu posso falar que cada uma também está em um mês do ano. Ou seja, dessa forma eu tenho 2 pessoas para cada mês. 2 para janeiro, 2 para fevereiro, até 2 para dezembro. E 12 vezes 2 dá 24. Então, quer dizer o seguinte, sobra uma pessoa para chegar na 25ª. Então, eu posso ter o seguinte, essa 25ª pessoa pode entrar em qualquer um dos meses do ano. Ou seja, com certeza eu posso afirmar que 3 pessoas fazem aniversário em pelo menos no mesmo mês. Mas eu não posso afirmar que 4 fazem aniversário no mesmo mês. Eu posso ter os 25, mas afirmar com certeza eu não posso. Então, por isso que a B também é falsa. Letra B. Pelo menos 3 alunos fazem aniversário no mesmo mês? Isso sim. Quando o cara afirma pelo menos 3, posso ter 3 ou mais. Eu posso ter 3, posso ter 4, posso ter os 25. Então, pessoal, essa seria a pior possibilidade. Então, ó, letra C. Então, essa é a resposta. Pelo menos 2 alunos aniversariam em dezembro? Eu posso não ter ninguém fazendo aniversário em dezembro, então não posso afirmar isso. No máximo, 4 alunos fazem aniversário em um mesmo mês? Também não posso, eu posso ter os 25. Então, gente, ó, na resolução aqui eu coloquei o seguinte, da seguinte forma. Como um ano tem 25, no caso, um ano tem 12 meses, e a gente tem 25 alunos, 25 não é múltiplo de 12, mas se eu subtrair 1, 24 é. Se eu pegar 24 e dividir por 12, dá 2, ou seja, eu consigo colocar 2 pessoas a cada mês do ano. Sobra uma, 2 mais 1, 3. Então, eu posso afirmar que, com certeza, pelo menos 3 pessoas fazem aniversário no mesmo mês, ok? Fatorial. Pessoal, fatorial na matemática vai ser representado pelo símbolo de exclamação. Toda vez que eu tiver um número e do lado desse número tiver uma exclamação, isso significa fatorial. E o que é o fatorial? O fatorial é a multiplicação de números naturais em ordem decrescente, de 1 em 1 até o número 1. Então, se eu tenho n fatorial, o que vai acontecer? Eu posso escrever como sendo n vezes n-1, n-2, n-3 e assim sucessivamente. Pessoal, então dá uma olhadinha aqui. Então, a ideia de fatorial é essa aqui, ó. Fatorial. O fatorial vai ser representado, então, pela exclamação. Toda vez que eu colocar essa exclamação do lado de um número, isso vai indicar que é fatorial. Então, por definição, o n fatorial é igual. O primeiro número sempre começa com o que eu tenho aqui. Então, começa em n. O próximo é esse número menos 1. Por isso que é n menos 1. Depois, o próximo é esse menos 1, de novo. Então, n menos 2, n menos 3, e assim sucessivamente até chegar no número 1. Então, 3, 2, 1. Então, gente, toda vez que eu tiver a expressão n fatorial, isso vai representar uma multiplicação de números naturais em ordem decrescente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 6 fatorial, então, ó, 6 fatorial. Eu começo em qual número, então? Eu começo no 6, então é 6,
5, então, subtrai 1, 4, 3, 2, 1. Eu tenho que parar no 1, porque se eu multiplicar por 0, isso dá 0. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Então, 6 fatorial vale 720. Da mesma forma, se eu quero calcular 7 fatorial, então é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, multiplicando todos esses números, eu tenho 5.040. Tá, se eu quero calcular 8 fatorial, o 8 fatorial, então, vai ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que dá 40.320, certo? Pessoal, só existe fatorial de número natural, certo? É 0, 1, 2, 3. Não existe fatorial de número negativo. Tá. De modo geral, a gente tem duas regrinhas básicas que é importante, tá? Desse modo, temos, ó, o 0 fatorial vai ser sempre igual, 0 fatorial é igual a 1. O 1 fatorial também vale 1. Então, eu tenho dois números cujo fatorial vale 1. O 0 fatorial e 1 fatorial. O n fatorial, eu posso resolver o fatorial até onde eu queira. Então, por exemplo, eu posso falar que n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, tá certo? Então, pessoal, essas duas definições aqui são importantes. Agora, por exemplo, por que isso? Vamos supor que eu tenho que calcular 100 fatorial, 100 fatorial, dividido por 98 fatorial. Se eu for aplicar essa regra aqui, então eu tenho que ir do 100 até o número 1, né? 98 até 1. Mas não é necessário. De acordo com essa formação aqui, o que a gente tem? Eu posso falar, o menor dos dois é 98. Posso resolver o 100 até chegar no 98 fatorial, que é o menor. Paro no 98. E aí, eu divido por 98 fatorial. Corta, corta. Sobra 100 vezes 99. E 100 vezes o 99 vai dar 9.900. Tá certo? Então, pessoal, lembre-se disso. Fatorial é uma multiplicação de números naturais em ordem decrescente, tá? Até o número 1. Ok? Voltando aqui no slide. Então, é o que a gente tem aqui. Então, o 0 fatorial é 1 e n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, ok? Pessoal, agora eu vou resolver alguns exercícios da apostila, tá? Então, pegando a sua apostila aí, ó, praticando. O praticando está na página 222. Observe a imagem a seguir que representa o formato de uma senha utilizada para abrir alguns tipos de cofres. Considerando que todos os algarismos numéricos de 0 a 9 podem ser utilizados, qual o número total de senhas que podem ser escritas para codificar o cofre? Gente, detalhe. Quantos algarismos tem a senha? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, a gente tem 5 algarismos na senha. Pessoal, então, para responder essa primeira pergunta, a gente tem que pensar, então, a senha é constituída de 5 algarismos. Então, na questão número 1, eu tenho aqui, então, NE significa o número de eventos possíveis. Cada tracinho desse chama casa, então isso tem que ser um preenchimento de casas. Eu tenho que ter uma posição para o primeiro número da senha, segundo, terceiro, quarto e quinto. Existe senha começando com 0? Existe. Tomar cuidado uma coisa, senha, número de telefone, placa, tudo pode começar com 0. Mas se eu perguntar assim, existe um número de 5 algarismos começando com 0? Não. O número de 5 algarismos começando com 0 não tem 5, tem 4. Então lembra só assim, se for um número, eu não posso ter número começando com 0. Mas se for 100, eu posso. Então, para a primeira casa, eu tenho 10 possibilidades. Por quê? De 0 a 9, existem 10 números.
Qualquer um, ó. Pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 algarismos. 10 possibilidades. Como eu preciso de um algarismo para a primeira casa, e para a segunda, e terceira, e quarta, e quinta, e multiplicação. O cara não deixou nenhuma restrição, ou seja, ele não falou que tem que ser algarismos distintos. Se ele não falou nada, eu tenho 10 possibilidades para a primeira, 10 para a segunda, 10 para a terceira, 10 para a quarta, 10 para a quinta. Multiplicando tudo, 100 mil. Então a gente tem 100 mil possibilidades de senhas utilizando os algarismos de 0 a 9. Ok, pessoal? Questão discursiva, né? Então, acabou aí. Pessoal, dá uma olhadinha, então, para anotar. Questão número 2. Leia o texto a seguir. Denatran apresenta novas placas de automóveis no padrão no Mercosul. Novo modelo valerá para o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Veículos no Brasil receberão a nova placa a partir de 2016. Gente, então quer dizer assim, quando foi feita a questão, né, ainda não estava em vigor, mas desde o ano passado já está em vigor esse sistema de emplacamento no Brasil, ok? Mas vamos ficar com os fatos da questão. Saiba o que mudou nas novas placas a partir de 2017. Mais letras e menos números. Em vez de 3 letras e 4 números, como é hoje, as novas placas terão 4 letras e 3 números e poderão estar embaralhados, assim como na Europa. Analisando as informações apresentadas, quantas placas de veículos com algarismos distintos podem ser formalizadas ou formadas utilizando o formato atual de placas? Pessoal, então ele fala uma coisa. Formato atual é o tempo da questão. Então, ele fala, em vez de 3 letras e 4 números, como é hoje, então ele está falando nesse contexto. Então ele tem 3 letras e 4 números, certo? Ele dá uma restrição que são algarismos distintos. Eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. A placa é constituída de letras e números, certo? Então, na questão número 2, eu tenho que o número de eventos possíveis tem que ser 1, 2, 3. Letra, letra e letra. E na sequência eu tenho números. Número, número e número. Número é algarismo, letra não é algarismo. Então, quando ele falou que eu tenho que ter algarismos distintos, ele está falando dos números. Tá, então o nosso alfabeto tem 26 letras. Então eu tenho 26 possibilidades para a primeira, 26 para a segunda, 26 para a terceira. Agora, algarismos. Eu tenho 10 possibilidades para essa casa, 9 para essa, porque não pode repetir o que entrou aqui, 8 aqui e 7 aqui. Pessoal, se fosse para as letras também serem distintas, o cara deveria ter afirmado que com todos os caracteres distintos, tá bom? Ele não afirmou isso. Tá, agora a gente precisa multiplicar todos esses números aí, ó. Multiplicando tudo isso aí vai dar 88 milhões, 583 mil e 40 placas distintas. Então, só com algarismos distintos a gente consegue. Se o cara não tivesse falado nada, eu teria 10 possibilidades para esse número, 10 para essa, 10 para essa e 10 para essa. Daria um total de 175 milhões e 760 placas, certo? No formato que era em vigor em 2016. Tá bom, pessoal? Era isso aí. Questão número 3. Em uma cidade, os números de telefone são compostos por 8 dígitos. Assim, quantos números de telefone têm os 4 últimos dígitos iguais? Certo. E letra B, os 4 últimos dígitos diferentes entre si. Ok, pessoal? Pessoal, então, na questão 3, o cara fala então que os números de telefone são constituídos de 8, letra A, de 8 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele quer saber quantos desses têm os 4 últimos dígitos iguais. Esses 4 têm que ser iguais. Então, o que acontece? Para essa casa aqui, a primeira, eu tenho 10 possibilidades. Porque não falou nenhuma restrição. Então, pode ser qualquer número de 0 a 9. Para a segunda, 10. Terceira, 10. Quarta, 10.
multiplicando porque o evento é sucessivo. Eu preciso do primeiro número, e o segundo, e o terceiro, e o quarto. Lembra da historinha do e? E multiplica ou soma. Agora, chegamos nos 4 últimos. Só que, vou falar, para a primeira casa eu tenho 10 possibilidades. Pode ser qualquer número, de 0 a 9. Só que como ele quer que os dígitos sejam iguais, agora para as 4 últimas, para a segunda casa aqui, eu só tenho uma possibilidade, que é entrar o mesmo número que já entrou aqui. Para a segunda, a terceira, então, 1. E para a quarta, 1. 1 e 1. E realmente é o seguinte, se a gente multiplicar 10 vezes 1 dá 10 possibilidades. Ou seja, conta, quando todos são zeros, 4 zeros, depois 4, 1, 4, 2, 4, 3, até 4, 9, são 10 possibilidades, tá certinho. Multiplicando tudo isso, deu 10 à quinta, 10 à quinta é 100.000 números. Certo? Então, consegue na letra A, para que os 4 últimos sejam distintos, eu consigo 10.000 números. Na letra B, ele quer o seguinte, que esses 4 últimos sejam iguais, né? Para que os 4 últimos sejam iguais, 10.000. Na letra B, ele quer que os 4 últimos sejam distintos, diferentes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que acontece? Eu tenho 10 possibilidades para a primeira, 10 para a segunda, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. Cheguei nos 4 últimos. Como ele quer que os 4 últimos sejam distintos, então eu tenho 10 possibilidades para a primeira. Aqui não pode entrar o número que entrou aqui, então é 9. Aqui não pode entrar nenhum desses dois, então 8. E aqui na última não pode entrar nenhum dos outros 3, então sobram 7 possibilidades. Então a gente vai tirando 1 e 1, porque não pode repetir os algarismos das 4 últimas posições. Se a gente fizer a continha aqui, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7 dá 504. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10, eu tenho que multiplicar por 10 à quinta. Então eu aumento 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então deu um total de 50.400.000 números de telefone. Ok, pessoal? Essa aí. Questão 4. Leia o trecho a seguir. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, será realizado nos dias 3 e 4 de novembro, em todas as unidades da federação. Serão 4 provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha e uma redação. Considerando que cada questão possui 5 opções de resposta, de quantas formas possíveis o gabarito das 4 provas pode ser preenchido? Então ele quer saber quantas formas possíveis o gabarito das 4 provas pode ser preenchido. Lembrando que são 5 opções por questões. Tá. Gente, na questão, no caso, então, a 4, o que acontece é assim. O número de eventos possíveis é a prova. Para a primeira questão, eu tenho 5 possibilidades de gabarito. Certo? Para a segunda, 5. Terceira, 5. Só que essa prova, ela tem 180 questões. Então, quer dizer que a última também é 5, só que isso aqui vai acontecer 180 vezes. Então, é 180 vezes essa situação. Como é uma multiplicação de fatores iguais, eu posso transformar isso numa potência. Então, isso aqui vai ser 5 elevado a 180. Então, pessoal, de acordo com a pergunta, né? De quantas formas ou quantos gabaritos podem ser preenchidos? Letra A, 5 elevado a 180. Então, se o cara tentar chutar a questão, né, a prova do Enem, ele tem 5 elevado a 180 gabaritos distintos, tá bom? É isso aí. Pessoal, questão 5. Professores de matemática de uma cidade foram entrevistados sobre a escolha do material didático a ser utilizado durante o ano letivo. 3 autores foram mencionados e 1.000 professores preferiram os autores A e B, 1.000 preferiram os autores A e C e os outros 575 docentes preferiram os autores A, B e C. Considerando que 3.000 professores escolheram o autor A, a quantidade que optou somente pelo autor A é igual a quanto? Pessoal, beleza. Então, olha aqui uma coisa. Isso aqui vai voltar na matéria lá do primeiro colegial, de conjuntos. Então, eu tenho 3 autores nessa questão 5. Eu tenho
o A, conjunto A, eu tenho o B e tenho o conjunto C, certo? E quem não estiver nem A, nem B, nem C, tiver nenhum dos três, tem que estar no inverso, que é aqui de fora. Na hora de preencher, eu sempre começo a preencher da interseção para fora, ou seja, daquele que é comum aos três ao mesmo tempo. Ele falou o seguinte no texto, que 575 docentes preferiam os autores A, B e C. Então, o 575 vem aqui, no meio. Depois ele falou que, 1000 professores preferiram os autores A e B. Se é 1000, então 1000 menos 575 que eu já tenho aqui, restam 425. Ele também falou que 1000 preferiram os autores A e C. Como já tem 575, então A e C é aqui, então 425. E ele também deixou claro que 3.000 professores escolheram o autor A. Eu não sei quantos optaram apenas por A, porque essa é a pergunta. Considerando que 3.000 professores escolheram o autor a quantidade que optou somente pelo autor A é igual a quanto? Então, pessoal, agora eu só preciso somar quem está dentro de A. Então, x mais 425 mais 575 mais 425. Isso tem que ser igual a 3.000. Total de pessoas que preferem A. X mais o 425 mais 575 dá 1.000. Com mais 425, então dá 1.425. Isso tem que ser igual a 3.000. Portanto, o x tem que ser 3.000 menos o 1.425. Com isso, o x tem que ser igual a 1.575. Então, o número de professores que preferiram apenas o livro A corresponde a 1.575 pessoas. Ok, pessoal? Então, essa matéria aqui mais era o quê? Primeiro colegial, tá bom? Pessoal, questão número 6. Simplifique a expressão. Então, o cara deu uma expressão aqui com fatorial. Pessoal, então, quando o cara dá uma expressão desse tipo com fatorial, eu tenho que olhar o seguinte, encontrar quem que é o menor fatorial que tem na expressão. Então, eu tenho n mais 2, n menos 1 e n menos 1 fatorial. Então, eu tenho que resolver todos os fatoriais até chegar em n menos 1. Então, como eu tenho n mais 2, eu posso escrever, vou continuar aqui na frente, esse n mais 2 como sendo o n mais 2. O próximo número depois do n mais 2 é ele menos 1. Então, se eu de 2 eu tiro 1, fica n mais 1 vezes. Quem que é o próximo? O próximo tem que tirar 1. Então, ficaria n vezes o próximo seria n menos 1 fatorial. Cheguei no n menos 1. Mais o que a gente já tem lá, que seria n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Dividido por n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Agora, o interessante é assim, o que repete em todas as parcelas? Eu tenho aqui, n mais 1 vezes n menos 1. Aqui eu tenho n mais 1 vezes n menos 1. Aqui eu tenho n mais 1 e tenho n menos 1. Então, eu posso colocar em evidência no numerador esse número. Então, olha aqui. Eu posso colocar, então, n mais 1 vezes n menos 1 fatorial em evidência. Quando a gente coloca um fator comum em evidência, eu tenho que pegar todo esse número, então, todo esse número daqui, do n mais 2 até no n menos 1 fatorial, e dividir por esse número. Só que, pessoal, o que é igual corta. Então, quer dizer, o n mais 1 corta com n mais 1, o n menos 1 fatorial corta com n menos 1. Sobra quem? Sobra o n mais 2 multiplicado por n. Esse número aqui, ele é igual ao que a gente colocou em evidência. Então, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, aqui fica mais 1. Pronto, já está feito aqui.
O denominador não tem o que fazer, só copiar. N mais 1 vezes N menos 1 fatorial. Agora, pessoal, transformamos o que tinha uma soma em uma multiplicação. Quando a gente tem uma multiplicação e tem uma fração, a gente pode simplificar o numerador com o denominador. Então, a gente pode cortar aqui, ó, o N mais 1 vezes N menos 1 fatorial. Sobrou o que está dentro do cochete. Dentro do cochete, eu posso aplicar a distributiva agora. N vezes N dá N ao quadrado. 2 vezes N dá mais 2N. Mais 1. Só que isso aqui, ó, é dividido por 1, né? Então, posso tirar o denominador. Então, gente, tá aí a resposta, ó. N ao quadrado mais 2N mais 1. Detalhe. Isso aqui é um produto notável. Ó, N ao quadrado mais 2N mais 1 pode ser escrito como sendo N mais 1 ao quadrado. Então, a resposta poderia ser assim ou assim, tá bom? Como a questão é discursiva, qualquer uma das duas está certa, ok? Questão 7. Observe a imagem a seguir, que representa alguns animais ameaçados de extinção. Animais vertebrados em risco. Então, ele tem o seguinte, mamíferos, total, 5.501. Aves, no caso, 10.064. E assim por diante, né? Répteis, 9.547. Anfíbios, 6.771. E peixes, 32.400. Certo, pessoal? Aí, ele fala assim, espécies ameaçadas. Dos mamíferos, ele fala que tem 1.140. Das aves, 1.313. Dos répteis, 802. Dos anfíbios, 1931. E dos peixes, 2041. Suponha que um grupo de biólogos vai escolher aleatoriamente um mamífero e um réptil, nessa ordem. Considerando o total de espécies, de quantas maneiras essa escolha pode ser realizada? Então, pessoal, simples, né? Então, o número de eventos possíveis, nessa questão 7, o número de eventos possíveis tem que ser a ideia do mamífero e, então, multiplicação de um réptil. Mamífero, de acordo com o texto, ele diz que tem 5.501 espécies. Já os répteis, 9.547 espécies, certo? Então, que é nessa ordem, então a gente vai multiplicar um pelo outro. Isso deu 52.518.047. Então, a gente tem 52.518.047 maneiras de se escolher um mamífero e um réptil nessa ordem, tá certo? Só o princípio multiplicativo, então. Mamífero e réptil. Ok, pessoal? Pessoal, questão 10. Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos, sendo um deles restaurante. Sabendo-se que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão restaurante não pode estar localizado imediatamente após a locomotiva, o número de modos diferentes de montar a composição é... Então, pessoal, é uma locomotiva mais 6 vagões. Então, a gente tem aqui 7 posições. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A locomotiva vai na frente, então só existe uma possibilidade para a primeira. Agora, sobraram 6 vagões para 6 lugares. Só que existe uma restrição. O restaurante não pode vir logo após a locomotiva. Então, de 6 tira 1, tem 5 possibilidades para essa segunda posição. Só que agora, a partir da terceira, o restaurante já pode entrar. Então, de novo, eu tenho 5 possibilidades. Então, eu tenho 5, depois tira 1, 4, 3, 2, 1. Porque eu tenho que organizar a locomotiva mais os 6 vagões para formar o trem. Então, pessoal, ó, locomotiva, só uma, ela vai na frente. Não pode ter restaurante logo atrás da locomotiva. Então, de 6 tira 1, por isso que é 5. Já usei dos 6, 1 que não é o restaurante. Então, sobram 5 a partir da terceira. Então, é 5, 4, 3, 2, 1. Então, a gente tem que o 5 vezes 4 é 20, vezes 3 vai dar 60, vezes 2, 120, 120 vezes 5, 600. Então, existem 600 possibilidades para organizar a viagem, ok? Pessoal,
Voltando aqui. Ó, com isso, nós terminamos, tá bom, pessoal? Dá uma treinada em casa. Próxima aula, eu vou continuar o assunto de análise combinatória, tá bom, pessoal? Obrigado, até a próxima.